Faz muitos anos que economistas, investidores, formuladores de políticas do Ocidente, principalmente a mídia ocidental, esperam que a China abandone o seu modelo de crescimento feito ali pela indústria, né, exportações e manufatura, e tente voltar a migrar para se tornar uma economia de consumo. Então, nesse capítulo, eu quero explicar um pouquinho as últimas informações baseadas na melhor fonte possível para saber se a China está, de fato, migrando para esse tipo de economia ou se está se mantendo no status quo, que é o próprio Xi Jinping. Então, aqui eu quero passar um pouco de um artigo feito pela correspondente chinesa do Wall Street Journal, né, a Lin Lingwei, que falou sobre toda a expectativa que é criada no Ocidente. Eu, inclusive, recebo muitos comentários dizendo: não, você não pode analisar a China por uma lente ocidental, como o Ocidente gostaria, porque eles pensam de forma bastante diferente, e é isso que eu quero trazer para você hoje, né, para que você tome tire suas próprias conclusões. Então aqui, segundo esse artigo, vou colocar, obviamente, como sempre, né, na descrição aqui desse vídeo como fonte, você teve uma expectativa que foi crescente, principalmente com sinais de que a demanda global por produtos chineses já esteja se saturando e piorando mais ainda a situação, né? Como eu discuto bastante nesse podcast, a demanda vem caindo, porque a economia do resto do mundo não está indo muito bem e fica bastante complicado você depender dessas exportações para manter a sua própria economia funcionando. Então isso tornaria, pelo menos segundo a narrativa, insustentável você continuar produzindo em larga escala para o resto do mundo. Então, para equilibrar isso no longo prazo, seria interessante você começar a ter uma demanda interna cada vez maior, com o consumidor, com um poder de compra cada vez maior, para poder absorver esses produtos. E pelo menos é isso que vinha se tentando fazer. E pelo menos achava-se que a China queria isso. Só que teve uma visita recente feita a uma fábrica estatal em Luoyang, né, onde o Xi Jinping reafirmou o seu compromisso com a indústria de manufatura, ou seja, não estou focando em fazer essa transição que estão esperando de mim, mas celebrando mais ainda, bom, talvez pelo fato de ser uma visita que acontece numa fábrica, né? Não é o tipo de coisa que você vai falar, mas cada um vai ver pelo seu lado. Mas ele deixou claro que ele estava celebrando ali a transformação da China, de um país que importava fósforos e sabão, para ser hoje a maior potência industrial do mundo. Ele fez um discurso que foi transmitido nacionalmente e ele afirmou que é necessário, segundo ele, continuar fortalecendo os setores de manufatura, insistir na autossuficiência e dominar tecnologias essenciais. Talvez nessa parte da autossuficiência você possa concluir que isso seja um pouco do consumo, entende? É muito importante você ver ali a dinâmica. Não estou dizendo que ele esteja dizendo isso, mas uns podem interpretar de uma forma e outros de outra. E isso sinaliza justamente a manutenção dessa política industrial liderada pelo Estado, com foco na força produtiva, resiliência, em vez do estímulo à demanda doméstica. Aí já é segundo o próprio artigo. Então aqui, o próprio discurso do Xi, ele demonstra que existem pressões internas e externas para que seja dada essa guinada ao consumo. Só que essas pressões não alterariam as prioridades da liderança chinesa. Então aqui ele mostra bem mais claramente que, de fato, o foco se trata da produção. Mas como que fica, né, quando você tem o resto do mundo não indo muito bem e ainda por cima, né, com todas as tarifas e toda a briga comercial e talvez uma resistência cada vez maior, porque diante de um quadro de desglobalização, descooperação, você também tem o resto do mundo tentando voltar para o seu próprio quintal e voltar a produzir aquilo que ele não vinha fazendo, porque justamente usava a China para fazer isso. E é óbvio que isso cria uma série ali de confusões, principalmente em relação a investimentos, portfólio, o que pode acontecer com os seus investimentos. E para isso, eu disponibilizei esse QR Code, onde você pode falar com a nossa equipe e dar uma revisada. Às vezes você não sabe muito bem como investir, se dá para fazer alguma alteração, a gente pode ajudar você a criar e compor essa carteira juntos também para poder crescer. E se você quiser também entender um pouco de todo esse tema, né, de desglobalização,
descooperação, a desglobalização do sistema monetário financeiro global. Eu falo em detalhes em vários artigos que eu tenho no Substack e também em conteúdo exclusivo para membros aqui no YouTube. Então você pode ver todos os links abaixo, inclusive com o botão Seja Membro aqui no YouTube também. Ok, então voltando aqui ao nosso tema, o discurso do Xi, segundo esse artigo, ele foi bastante claro em relação às intenções da China. Só que economistas, autoridades ocidentais, principalmente o Scott Bessent, né, do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, têm insistido bastante nas suas aparições na mídia para dizer que não, é importante que a China reoriente o seu modelo econômico para a demanda doméstica. Então você começa a ver cada vez mais essa tensão sendo criada ali nos discursos. Então isso vai ser muito interessante para ver, afinal de contas, se vai ter algum acordo mais duradouro, né, e não essa pausa que nós estamos tendo nesse exato momento. Muitos esquecem, né, que o acordo entre os dois países ainda não foi totalmente selado, mas está em andamento, e isso, obviamente, cria aí uma certa confusão. E aí, o artigo também fala que grandes empresas multinacionais também defendem essa mudança, né, porque criaria um mercado consumidor chinês maior e mais lucrativo para os seus produtos. Obviamente, cada um vai ver a sua própria parte. Só que aqui que vem a parte a lente ocidental e a lente oriental, que é a objeção filosófica da forma que o Xi Jinping pensa em relação ao modelo de consumo ocidental. Então isso é extremamente importante para que você entenda como que cada vez mais se colocar no lugar do líder que está em cada país, independente de você concordar com ele ou não, é fundamental para você entender o que vai acontecer com a liquidez do mundo. E o Xi, ele já é bastante conhecido pela sua visão crítica em relação ao crescimento baseado no consumo, segundo o artigo, né? E ele enxerga isso como desperdiçador e moralmente questionável. Então, a face, né, que é como se fosse a sua reputação na China, ela é extremamente importante, principalmente quando você tem um governo que é longevo, né, que é duradouro, não se trata de uma democracia. Então você vai ver isso pelas próximas décadas, né? Por isso que os planos da China costumam ser feitos de forma de longo prazo, baseada na filosofia. Então ele resiste categoricamente a políticas de estímulo típicas do Ocidente que colocariam dinheiro diretamente no bolso das famílias. Então esses tipos de estímulo, seja como foi feito na pandemia, ou seja, né, aquela coisa de colocar dinheiro diretamente no bolso, ou corte de impostos, enfim, coisas típicas ocidentais, ele rejeita, preferindo investimentos produtivos em setores como infraestrutura, energia e indústria pesada. Então, em vez de se inspirar em exemplos ocidentais, o Xi vê iniciativas como a reindustrialização proposta por Trump nos Estados Unidos como uma confirmação dessa importância da manufatura e não para o motivo de mudar de rumo. Então você vê claramente, não, peraí, os Estados Unidos estão tentando fazer o que nós já fazemos da melhor forma possível. Então por que a gente vai migrar para o modelo que eles estão tentando abandonar? Percebe? Então isso eu achei bastante interessante também. E aí, só que tem aquela questão, né? A dependência excessiva da manufatura, segundo o artigo, vem gerando distorções econômicas na própria China, porque você tem excesso de capacidade de produção em setores de veículos elétricos, painéis solares e aço. Então você está vendo ali um problema de você tentar colocar esse produto no máximo de lugares possível. Talvez você que mora no Brasil possa dizer, né, um pouquinho como é que está sendo visto isso no Brasil. Uns veem como uma grande revolução feita, etc., e uma questão de tempo para que todos tenham carros elétricos. Outros veem como você tem ali um bando de contêineres chegando nos portos que estão se empilhando. Então eu queria um pouquinho da sua opinião, a sua visão sobre esse assunto para ajudar a complementar aqui. E aí, isso cria pressões deflacionárias causadas pela oferta excessiva e guerra de preços. Então essas reações negativas que já estão acontecendo no mundo, inclusive na própria Europa, que é um dos maiores consumidores de produtos chineses, isso vai criando ali, né, a tensão. Será que a China vai conseguir manter uma balança comercial tão positiva como eles vinham fazendo até agora? Então toda essa dinâmica vai criando contracorrentes. Então o mais importante para você saber o que acontece com a liquidez do mundo, e inclusive os juros, os bancos centrais, o próprio câmbio em si,
é a somatória, né? É a resultante de todas essas forças. Mas mesmo diante desses problemas, segundo o artigo, o Xi continua priorizando a autossuficiência tecnológica e dominância industrial. Está mostrando claramente. A gente pode até tentar adaptar alguma coisa, mas nem isso, na verdade, né? Aqui ele está dizendo no artigo, ignorando o estímulo ao consumo das famílias. Então isso é uma coisa filosófica, só que isso vai acabar chocando com a outra parte da narrativa, né? O mundo inteiro tentando se industrializar mais. Então, vamos ver. Será que eles vão conseguir manter isso? Será que eles vão ser forçados? Como muitas fábricas chinesas, como já fiz em capítulos anteriores, que estão tentando, né, entrar ali, se voltar para o mercado doméstico, porque não estão conseguindo escoar todos os produtos, pela dificuldade que você tem, né? Alguns produtos não são escoáveis, eles são específicos para exportação. Então, tudo isso vai acabar criando maior volatilidade no mercado. E muitos exportadores, inclusive, dizendo que estão entrando ali numa situação onde eles entram numa guerra de preços, uma guerra deflacionária, porque no mercado interno eles não conseguem praticar nenhuma fração do preço que eles conseguiriam para o mercado externo. E, obviamente, os Estados Unidos são o mercado que mais paga pelos produtos, não somente denominados em dólar, mas por um bom preço também para quem exporta, certo? Então, vamos ver a resultante dessa tensão, mas achei muito interessante passar, né, e te dar essa ferramenta para você sempre tentar olhar pela lente do próprio líder e não simplesmente pela forma que o Ocidente enxerga as coisas.